Prazer, eu sou Marcos Paulo Caseiro. Estamos aqui apresentando as aulas, o curso de Planejamento Tributário. Dentro desses nossos encontros, hoje nós vamos falar especificamente de planejamento, vamos dar alguns exemplos de planejamento tributário, principalmente, digamos assim, na seara dos tributos federais. Falar um pouco também sobre planejamento sucessório. Na aula anterior, nós falamos sobre planejamento tributário nas contribuições previdenciárias, onde a gente falou da construímos a base de cálculo das contribuições previdenciárias, falamos sobre o artigo 195 da Constituição, a Lei 8212, em seu artigo 22, falamos sobre o reenquadramento do GIL-RAT, o grau de incidência de capacidade laborativa e risco acidente no trabalho, falamos um pouco sobre o decreto 3048, que também regulamenta o SAT, falamos sobre a súmula 351 do Superior Tribunal de Justiça, falamos também sobre a importância dos laudos de segurança do trabalho, o laudo técnico das condições do meio de trabalho, o LTCAT, e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Temos aqui conosco, então, hoje o Fagner Gonzaga, a Maiara Cristina e o Wellington Fernandes. Vamos tratar, então, do nosso tema, começando com os exemplos, alguns exemplos, vamos dar hoje aqui alguns exemplos de planejamento tributário, especificamente quando a gente trata da questão de planejamento sucessório, quando a gente vai falar um pouco também de planejamento com PIS e COFINS, algumas operações que já foram analisadas pelo CARF, outras ainda estão pendentes de análise, mas o que é importante é que vamos fazer isso através do quê? Através de uma reorganização societária, né? Então, os planejamentos tributários, eles acabam, por sua vez, sempre tendo uma reorganização societária que acaba dando um embasamento àquele planejamento. Bom, com isso a gente tem o conceito básico, e é importante a gente até ressaltar, que são os institutos da incorporação, da fusão. Esses institutos foram criados pelo Decreto-Lei 2627, de 1940, e posteriormente foi introduzido também no ordenamento a figura da cisão, que veio com a Lei das SAs, que é a Lei 6.404, de 76. Bom, esses três institutos são os institutos basilares do direito societário e que, muitas vezes, combinados entre si ou individualmente considerados, eles nos dão base para que ocorra qualquer tipo de planejamento ou qualquer tipo de reorganização societária, que também faz parte da nossa análise. Com isso, a gente pode ter vários fins combinados a partir da análise desses institutos. É possível ser feita uma reestruturação de grupos de empresas, a separação de divisões ou áreas de uma empresa, fazer a concentração de empresas através de uma fusão, por exemplo, a redução de custos administrativos e operacionais, pode-se fazer uma preparação para uma alienação. Essa preparação de alienação, geralmente a operação que se tem no mercado, que todo mundo conhece, é uma operação chamada drop-down de ativos, onde na verdade você faz uma cisão, que a gente chama uma cisão para baixo, separa os ativos de uma empresa, separa os ativos de uma determinada atividade que está inserida dentro da sua empresa que você queira vender. Então você prepara, realizando essa operação de cisão, você prepara para a venda. E aí, por conta disso que a gente fala assim, a cisão é um meio hábil, por exemplo, quando se quer fazer esse tipo de operação, a preparar para a alienação. E por fim, seja com incorporação, seja com fusão ou uma cisão, também é um instrumento hábil para que se faça o planejamento tributário. Vou começar aqui com um exemplo de investimentos no exterior por intermédio de pessoa jurídica localizada em jurisdição com tributação favorecida. A gente falou um pouco sobre a tributação favorecida, quando demos o conceito lá na primeira aula sobre o que é o planejamento, o que é o paraíso fiscal e empresas offshore. Então, uma tributação favorecida, esse regime fiscal privilegiado, não necessariamente ocorre dentro de um país, mas muitas vezes dentro de um estado inserido dentro de um país. Pode ser uma região daquele país, e naquela aula eu até dei de exemplo o País Basco, por exemplo, dentro da Espanha.
Bom, a gente tem aqui então, a utilização dessas sociedades em paraísos fiscais para a realização de investimento no exterior. Qual que é a vantagem desse tipo de utilização dessas sociedades? Em geral, são países com sólida tradição bancária, são uma rede bancária, muitas vezes, que só ocorre dentro desses próprios países com regime fiscal privilegiado ou paraísos fiscais. Ele tem uma proteção cambial, então isso também inibe e protege o investidor estrangeiro de estar sujeito ao risco cambial e assim perder divisas, né? Tem as vantagens tributárias, como a gente já ressaltou na nossa primeira aula, que é o diferimento de tributação, compensação de ganhos e perdas, e uma estrutura implementada bastante simples, fácil de gerir, na maioria das vezes, inclusive, dentro daquela concepção de offshore, ou seja, constituída no país, mas apenas com obtenção de renda, atividade econômica fora do país onde ela está constituída. Esse tipo de operação, quando você cedia essa empresa no exterior e procura fazer algum tipo de planejamento, eu vou trazer aqui um exemplo que é possível ser feito nesse tipo de sociedade sediada em regime fiscal privilegiado, fazer um planejamento sucessório. Tá? A gente pode fazer uma fundação, certo? Uma fundação possui personalidade jurídica. No Brasil, ela é restrita a fins religiosos, morais, culturais ou de assistência social. Está lá, inclusive, no Código Civil, no artigo 62. Na experiência internacional, dentro, digamos assim, em outros países, ela é muito utilizada para fins de planejamento sucessório ou financeiro. Qualquer finalidade, obviamente, que não seja contrária à lei. Então, é bastante comum encontrar em alguns paraísos fiscais, fundações patrimoniais, né, onde a gente tem uma tributação mais baixa, você já está constituída num país onde tem um regime fiscal privilegiado. E ainda por cima, ainda tem, como uma constituição de fundação, uma tributação também favorecida. Normalmente, o que se pode fazer quando se constitui essa fundação, a gente consegue fazer uma separação de ativos, assegurando a independência e autonomia desses ativos, isso é bastante importante. Importante também para quem quer fazer esse planejamento sucessório, você ter autonomia e independência dos seus ativos. Possibilidade de planejamento antecipado da sucessão, então você já consegue identificar dali para frente quais serão os seus beneficiários, né? Então, e esses beneficiários identificados nessa fundação, eles também podem mudar a qualquer tempo, isso é um fato bastante interessante. Não há uma rigidez no ordenamento jurídico desses países e também, digamos assim, da lei que rege esse tipo de fundação, obrigando a você, a partir do momento que identificou um beneficiário, não poder mais trocá-lo. Nesse caso, é interessante que você pode mudar a qualquer tempo e fazer um planejamento sucessório que hoje é um retrato e amanhã pode mudar. E essa flexibilidade para gerir os seus ativos também é uma vantagem bastante expressiva. Uma coisa importante que quando se faz essa doação, digamos assim, né, esse repasse dos seus bens para essa fundação, qual é a vantagem para quem está fazendo o planejamento sucessório? Esses bens eles deixam de ficar expostos, né? Eles deixam de estar em nome da pessoa a qual é dona dos bens, seja ela física ou jurídica, e passa a ser dona a empresa, essa fundação, que está constituída fora do país de origem dos bens, né? Então, falando do Brasil, caso você tenha um conjunto de bens no Brasil, quando constituída essa fundação, que a gente chama de private foundations, fundações privadas, onde você vai alocar esses bens, você terá a proteção de não aparecer caso venha a sofrer qualquer tipo de ação, ou qualquer tipo de constrição em relação aos seus bens, eles estarão protegidos porque não estarão mais em seu nome, estarão em nome de uma fundação constituída no exterior, né? Isso daí também é bastante importante. Lembrando sempre que temos aquela questão de sempre realizar as declarações, né? Tem a fundação no seu nome, mas também tem que declarar que possui essa fundação e organizar
de uma maneira para que não haja nenhuma conduta ilícita aí no meio do caminho. O outro instrumento bastante utilizado também para fins de planejamento sucessório é o trust. Quando a gente fala em trust, é um tipo de sociedade, digamos assim, que aqui no Brasil ele não tem uma personalidade jurídica e nos Estados Unidos, na verdade no direito anglo-saxão, que é de onde ele é proveniente, há um grande debate se ele possui ou não possui a personalidade jurídica, tendendo, e até inclusive majoritariamente a doutrina acha que não há a personalidade jurídica, ele quer um contrato que eles, como o próprio nome já diz, de confiança, um trust, onde nós teríamos alguém que eles chamam de settler, que na verdade é o dono dos bens, tá? Que vai pegar o conjunto desses bens e entregar para a administração do trustee, que é aquela pessoa que é o confiado, digamos assim, aquela pessoa que detém a confiança do settler. Isso é bastante utilizado nos Estados Unidos, onde a gente, em geral, vê esse tipo de sociedade. A finalidade sempre é de beneficiar a terceiros, então a gente vai ter um planejamento sucessório bastante caracterizado, o dono dos bens confiando esses bens a um administrador, digamos assim, em nome de algum beneficiário, que seria, no caso, pode ser um filho, pode ser a família, pode ser quem quer que seja, que esse administrador desses bens, você pode estipular algumas regras, tem algumas regras específicas, se ele é, por exemplo, solúvel ou insolúvel, o trust, se vai pagar tributos sendo insolúvel ou não vai pagar. A gente tem algumas regras específicas vindas do direito americano para esse tipo de estrutura, digamos assim, mas o que é importante é que a estrutura existe, ela é possível de ser realizada, e a partir do momento que é realizada, em geral, quem é o confiado desse settler, né, desse dono desses bens, é um banco que vai gerir esse patrimônio, um banco sólido, né, que vai gerir esse patrimônio e entregar aos, digamos assim, sucessores do dono dos bens alguma renda que ele tenha percebido, que ele tenha captado com esse planejamento sucessório, com esse trust, com essa administração que foi realizada. Tá? Bom, dentro ainda dessa utilização de sociedades estrangeiras, né, de sociedades localizadas no exterior, a gente ainda pode citar a questão da holding, né, em geral, a função da holding, aqui no Brasil a gente fala, a holding ela funciona como uma peneira. Por quê? Supondo que o Brasil, que uma empresa brasileira tenha alguma atividade fora do Brasil, né? Então, fora do Brasil ela vai ter as suas empresas controladas, coligadas ou inclusive, sei lá, subsidiárias integrais, vai depender da forma de constituição de cada uma delas, né? Se vai ter um sócio local, se não terá um sócio local. O que importa é que essas empresas elas ficarão, a gente brinca, dentro da organização societária, embaixo dessa empresa mãe brasileira. Então, embaixo dessa empresa mãe brasileira, teríamos aí empresas sediadas no exterior. Essas empresas sediadas no exterior, qualquer lucro que ela obtenha, automaticamente será tributado no Brasil, por conta da disponibilização automática de lucros. É uma regra que a legislação brasileira impõe, ou seja, independente de a empresa lá fora distribuir dividendos ou querer reinvestir o lucro, a partir do momento que foi auferido o lucro por meio da equivalência patrimonial na empresa brasileira aqui, sediada aqui no Brasil, é obrigatório o pagamento do imposto de renda. Quando você cria uma empresa holding sediada fora do Brasil, para ela sim ser a dona, digamos assim, desses investimentos brasileiros no exterior, a gente brinca que isso vai passar por uma peneira, né? O lucro passa pela peneira, ou seja, a holding ela vai funcionar como uma grande peneira, no qual ela vai filtrar quais são os rendimentos e, na verdade, qual é o lucro que ela vai oferecer à tributação. Por que isso? Porque essa holding ela tem que ser constituída dentro de um país, né, sediada em algum país, que o Brasil tenha um tratado para evitar a bitributação, um tratado para evitar a dupla tributação de renda. Sendo assim, evitando a dupla tributação de renda,
nós conseguiríamos fazer o seguinte: a holding sediada nesse país onde o Brasil tem o tratado, ela vai consolidar os rendimentos, digamos assim, vai consolidar, vai fazer a equivalência patrimonial, vai aferir os resultados dessas empresas que estão operacionais fora do Brasil, consolidou os resultados nessa holding, vamos imaginar uma holding na Áustria, por exemplo. Então, supondo que uma empresa brasileira tenha negócios aqui no Mercosul, ao invés de ela ser dona direta dessas empresas no Mercosul, ela coloca uma sociedade na Áustria, e essa sociedade na Áustria vai ser dona das empresas do Mercosul, e ela, por sua vez, empresa brasileira, terá participação nessa empresa da Áustria. Como o Brasil e a Áustria têm um tratado para evitar a bitributação da renda, o que acontece? Não será automaticamente tributado os lucros auferidos por essas empresas no Mercosul. Com isso a gente consegue fazer o que a gente chama, como eu disse aqui no começo, da peneira, né? Representa uma boa economia tributária, é lícito. Obviamente que, para se fazer esse tipo de operação, no nosso entender, é imperioso que a holding ela também tenha atividade operacional, ela não só detenha as cotas, as participações dessas empresas, por exemplo, no Mercosul, para usar esse exemplo citado agora. Então é importante que ela tenha uma atividade econômica, é importante que ela realmente tenha um escritório, que ela desenvolva substancialmente algo, né? Ainda que seja pequeno, não há problema nenhum, mas o que importa é que ela tenha lá empregados, que ela tenha algum tipo de investimento que seja da multinacional brasileira, que ela tenha algum tipo de auferição de renda, digamos assim, para que não seja considerado um planejamento simplesmente com fins fiscais, né? Como eu disse lá na primeira aula, quando a gente falou sobre a noção do planejamento tributário, quando a gente usa algum negócio jurídico indireto, o qual, na verdade, é simplesmente para elidir tributos, ou seja, para obter vantagens fiscais, nós não teríamos aí, nesse caso, um planejamento válido, né, dentro da ótica do Brasil, dentro da ótica hoje que vem se seguindo nos nossos tribunais. Isso a gente vai até ver na próxima aula, qual é a tendência dos tribunais administrativos e judiciais, mas aqui no caso faltaria o propósito negocial, e aí por não ter o propósito negocial, essa operação não seria considerada válida. Então por isso é fortemente recomendável, né, que para ser considerado lícito a gente vai ter que ter uma substância econômica nessa holding que vai deter as empresas aí no Mercosul, para que a gente consiga fazer o que a gente chama de peneira desses lucros e, se for o caso, reinvestir nas próprias empresas no Mercosul ou distribuir dividendos para a empresa no Brasil. Mas aí a gente vai ter uma base de cálculo menor, porque a gente não vai ser obrigado a oferecer a tributação todo o lucro percebido, mas tão somente os dividendos que forem ser distribuídos, né? Então isso é bastante importante também. Dentro dos exemplos, dessa aula prática que a gente está procurando tecer hoje e argumentar e mostrar e demonstrar alguns exemplos de planejamento, a gente falou aqui 2, 3 planejamentos que são possíveis de serem feitos com sociedades sediadas no exterior, e agora a gente vai falar um pouco dos planejamentos que a gente pode fazer também com empresas de um mesmo grupo ou empresas sediadas no Brasil, né? É bastante comum a gente ver um planejamento que chama segregação de faturamento, né? Quando uma empresa ela vai ultrapassar o limite dos 48 milhões, que é o limite do lucro, da opção pelo lucro presumido, ou seja, até 48 milhões ela pode optar pelo lucro presumido. Acima de 48 milhões, ela é obrigada a optar pelo lucro real. Qual que é a diferença disso? Optando pelo lucro real, se essa empresa é altamente lucrativa ou possui um baixo custo operacional, no mais das vezes, não vai valer a pena ela optar pelo lucro real, certo? Porque optando pelo lucro real, ela vai ter uma tributação muito maior. Sendo assim, ela prefere ficar no lucro presumido e tributar parte da sua receita, né? Que é isso que ocorre com o lucro presumido. E aí, por conta disso, ela faz uma segregação do seu faturamento, faz uma segregação da sua atividade. Mas, bom, isso é possível de
de ser feito? Bom, é possível de ser feito. Quando que é possível de ser feito? Quando claramente a gente consegue distinguir operacionalmente e, inclusive, rastrear as receitas de duas atividades distintas que aquela empresa tenha. Isso acontece bastante, por exemplo, com empresa que é denominada indústria e comércio. Ela fabrica determinado produto, opera, vamos supor, aquela fabricação de pneus. Ela fabrica o pneu e, posteriormente, faz a venda desse pneu. Dentro da fabricação do pneu, quando ela faz a venda, né, que ela pode fazer para ela mesma, numa empresa própria, ou fazer para terceiros, dentro dessa atividade, conseguindo respeitar esse limite de faturamento de 48 milhões, já que operacionalmente, inclusive, a gente conseguiria rastrear receitas advindas só da industrialização e outras advindas só da comercialização, a gente poderia fazer a segregação desse faturamento e a segregação das atividades. Isso também seria plausível, inclusive o que se recomenda, mais uma vez para atender a substância econômica, é que haja realmente a mão de obra empregada em cada uma das atividades. Isso é bastante importante. A gente tem algumas jurisprudências favoráveis, inclusive nesse sentido, que eu vou até citar depois, mas uma delas é interessante, que é um acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Federais, que é o 103-07.260. Trata também, fala um pouco sobre essa segregação de faturamento. Uma outra operação que também é possível de se fazer aqui no Brasil, dentro do próprio território das empresas sediadas aqui, é uma operação que a gente chama de redução de capital. Né? Como funcionaria a redução de capital? Se determinada empresa possui bens e ela procura ou quer alienar esses bens, ou para fazer caixa, ou porque precisa se tornar mais líquida, ao invés de realizar a venda pela pessoa jurídica, principalmente se o objeto social dessa empresa não for a comercialização de imóveis ou a administração de bens, ou seja, vamos supor que seja uma empresa, como para usar o exemplo, industrialização de pneus. Ela tem um imóvel grande a ser vendido. Se ela vender esse imóvel com objeto social de industrialização de pneus, essa receita que vai ser oferida pela empresa, ela vai ser considerada o resultado não operacional. Sendo o resultado não operacional, independente de estar em opção de lucro presumido ou lucro real, ele vai ser tributado a 34% dessa receita, o que é um valor bastante grande. Havendo a tributação por 34% por não ser uma receita operacional, a empresa vai buscar aí, na verdade, um meio mais gravoso para o contribuinte, um meio mais gravoso para si próprio. O que ela poderia fazer? Obviamente respeitando alguns requisitos que estariam estariam dispostos, vai no artigo 22 da Lei 9249 de 95, que fala sobre a redução de capital. Ela poderia fazer a redução de capital a valor contábil, que isso não geraria tributação. Ela faz a redução de capital a valor contábil e pega esse bem e passa a valor contábil para os sócios da empresa, para as pessoas físicas dos sócios da empresa. As pessoas físicas dos sócios da empresa, o que elas vão auferir? No momento que elas realizarem a venda desse imóvel, ao invés de eles recolherem 34%, que seria o normal, por conta de não ser uma receita operacional, eles passariam a recolher 15%, que é o valor da alíquota do ganho de capital nas pessoas físicas. Né? Então a gente teria aqui uma economia bastante vultosa, que seria de sobremaneira, dependendo do valor do imóvel, tem um valor nominal bastante grande também, uma economia de 19%, e acredito que, atendendo os requisitos da lei, da 9249 de 95, lá o seu artigo 22, é bastante proveitoso que se faça esse tipo de operação. Não configura hipótese de distribuição disfarçada de lucros. Isso é uma coisa bastante interessante, porque a própria lei já previu isso
Você pode fazer a distribuição e, na hipótese de poder fazer a redução de capital atendendo os requisitos legais, a própria lei já fala, ó, inclusive se você, contribuinte, realizar essa operação, não há problema nenhum, porque não será considerado por nós, fisco, uma distribuição disfarçada de lucro. O que é bastante interessante, porque a própria lei já o protege de realizar a operação. A implementação, muitas vezes, são as barreiras societárias, né, de redução de capital, de distribuição de dividendos para sócio. Aí são outras questões que devem ser analisadas com o estatuto social de cada empresa, aí é muito particular, mas a ideia em si seria essa economia que é possível. Há alguns precedentes favoráveis no CARF, eu vou citar um aqui, que é o 105-16.708 de 2007, que fala sobre a licitude dessa distribuição, dessa redução de capital. Outro planejamento também bastante conhecido, um planejamento que muitas empresas utilizam e que, no meu ponto de vista, é um planejamento difícil de se realizar e difícil de ser comprovado perante o fisco. Tá? Então, é importante que se tenha bastante cautela ao realizar isso. É o que a gente chama de incorporação com ágio. A incorporação com ágio, esse instituto do ágio, digamos assim, ele surgiu na época das privatizações, é importante que se diga isso. Então, para que houvesse mais atratividade ao investimento público, para que as empresas estrangeiras quisessem participar, né, chamasse essas empresas, na época das privatizações, a participar dos leilões que foram realizados no Brasil, criou-se um benefício tributário, que meio que passou desapercebido de todos em geral, que seria essa questão do ágio. Como que funcionaria o ágio? Né? Primeiro, o que é o ágio? O ágio nada mais é do que o preço, o custo de aquisição de determinada participação societária, custo que você comprar essa participação societária versus a diferença do valor de venda. Para explicitar melhor, vamos supor que nós compramos aqui uma participação societária de uma empresa por R$1 e, posteriormente, analisando que essa empresa ela tem uma expectativa muito grande de rentabilidade futura, etc. e tal, ela valia R$1, mas por conta dessa expectativa acabou se pagando R$10 ao invés de R$1. Essa diferença de R$9 apurada na compra da empresa, na participação societária, é o que a gente chama de ágio. Esse ágio ele pode ser dedutível do imposto de renda. Como que ele é dedutível? Na proporção de 1/60. Tá? Ou seja, em 5 anos você pode deduzir esse ágio apurado na compra das empresas. Na época das privatizações, isso era uma mão na roda, né? Por quê? Havia algumas empresas que eram avaliadas em 200, 300 milhões de reais, algumas até 800, 1 bilhão, e foram adquiridas por 8 bilhões, 9 bilhões. Ou seja, toda essa diferença do valor que era avaliado para o valor de aquisição gerou um ágio, e esse ágio é aproveitado, no mais das vezes, até hoje, pelas empresas que adquiriram no passado. Ou seja, elas ainda não conseguiam gerar o imposto de renda necessário para cobrir todo o ágio que elas têm ainda para gastar. Muitas delas continuam sem pagar imposto de renda desde a época que comprou no leilão há quase 20 anos atrás. Então, quer dizer, é um valor bastante expressivo. Então, quando o ágio surgiu, ele, de sobremaneira, ajudou a vender essas empresas brasileiras, ajudou, digamos assim, a ter essa atratividade das empresas públicas e, por conta disso, todos vieram participar dos leilões. E, de contrapartida, o governo conseguiu fazer que esse ágio fosse amortizado, sempre falando do ágio na expectativa de rentabilidade futura, que é essa razão de 1/60, onde o contribuinte pode fazer a amortização dele. Está previsto no artigo 386, inciso 3º
do Regulamento do Imposto de Renda de 99, que chama RIR, né? Regulamento do Imposto de Renda. De lá para cá, uma importante ressalva a gente tem que fazer também. Desde quando o Brasil adotou o padrão internacional de contabilidade, né, que foi introduzido no Brasil por conta da Lei 11.638 de 2007, o que acontece? A gente não faz mais a amortização contábil desse ágio, né? É o que a gente chama de teste de recuperabilidade. Ou seja, a cada ano, esse ágio ele tem que ser trazido a valor presente, então, ou seja, cada vez que você ajusta o valor desse ágio que está na sua contabilidade, você vai diminuir a distância do custo de aquisição para o valor efetivamente pago. Ou seja, a cada ano que passa, você vai ter que pegar a sua participação societária, o valor da sua empresa, e atualizar. Com isso, você vai ter um valor menor a ser utilizado também, que a gente chama de teste de recuperabilidade, que foi introduzido pela 11.638. Isso porque esse é o padrão internacional de contabilidade. A partir do momento que o Brasil adotou esse padrão internacional de contabilidade, que foi em 2007, introduzido pela Lei 11.638, ele se sujeitou aos efeitos dessa lei e também do padrão internacional. E por conta disso foi criado, até que a comissão de notáveis que se formou na época, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, se formou esse comitê para que resolvesse a questão, que uma coisa seria a contabilidade societária, que é a que foi introduzida pela lei, e outra coisa seria a contabilidade tributária. Em determinado momento até se cogitaram fazer duas contabilidades, o que não seria crível, porque geraria um custo dobrado para as empresas. Essa comissão, esse comitê de notáveis, procurou algumas séries alternativas, mas até achar as alternativas, que foi criado o RTT, que é o regime de transição tributária. Ou seja, por enquanto ainda as alterações estavam no ordenamento jurídico, mas elas não teriam efeitos fiscais ainda, até que se achasse uma solução para essa questão das contabilizações, etc. e tal. Então, o teste de recuperabilidade era feito, mas não tinha um efeito fiscal. A partir do momento em que houver a solução, a gente vai fazer até o teste de recuperabilidade e também vai diminuir o ganho efetivo que essas empresas que adquiriram, as empresas brasileiras em leilão, têm com essa amortização do ágio. Tá? Bom, uma questão importante a gente tem também aqui, todos os investimentos feitos nessa questão da incorporação de uma empresa com ágio, eles estão sujeitos à equivalência patrimonial, e a gente fala aqui de quais são os investimentos. Para a legislação societária, chama de investimento, que a gente chama de investimentos relevantes, que é quando o valor contábil do investimento deve ser isoladamente superior a 10% do patrimônio líquido da sociedade investidora, ou 15% se for em conjunto com os demais investimentos. Em controladas, controladora. Em controladas. A controladora é a titular de direitos que lhe asseguram de modo permanente preponderância nas deliberações sociais. Isso aqui é o texto que está na lei das SAs. No caso de coligadas, o investimento maior ou igual a 10% do capital social da investida, mais a influência na administração da sociedade investida. Esse requisito é dispensado se o investimento for maior ou igual a 20% do capital social da investida. Ou seja, quando a lei nos traz esses aspectos sobre o que é investimento relevante, esses requisitos da participação societária e a influência na administração devem ser cumpridos para que haja o método da equivalência patrimonial e para que com isso a gente consiga perceber qual foi a exata valoração daquelas participações societárias que uma empresa tem em outra empresa. Ok? Bom, do ponto de vista do comprador, quando a gente está pensando na questão do ágio, o que a gente tem? A gente tem o custo de aquisição de participação societária, sujeito à avaliação com base no valor de patrimônio líquido. E ele deve ser desdobrado em duas contas distintas. O valor do patrimônio líquido, da empresa investida na época de aquisição, e
o ágio ou deságio na aquisição, que é essa questão que eu comentei com vocês, correspondente à diferença entre o valor pago e o valor determinado segundo o item anterior, que é justamente a explicação do que se fundamenta o ágio. Bom, ele deve ter também o valor registrado como ágio ou deságio, ele deve ser justificado com base em um dos seguintes fundamentos econômicos. Lembra que eu comentei que o mais importante do fundamento econômico do ágio seria a rentabilidade futura. Mas, na verdade, a lei, quando trouxe a questão do ágio, ela elencou 3 possibilidades de se aproveitar, de se gerar um ágio, ou de se fundamentar um ágio. Seria o artigo 385, parágrafo 2º do Regulamento de Imposto de Renda, do RI. Ele diz o seguinte: o valor de mercado dos bens do ativo da empresa investida, quando o valor desses bens for superior ao montante registrado na contabilidade, que a gente chama de mais-valia de ativos. Perspectiva de rentabilidade futura da empresa investida com base em previsão de resultados de exercícios futuros, é o que a gente chama de rentabilidade futura. E outras razões econômicas, incluindo fundo de comércio e bens intangíveis da empresa investida. Vamos supor que a gente compra uma empresa, hoje em dia não é o caso, mas que fala assim, ó, fora a rentabilidade futura que ela nos dá, ela tem uma marca, que é um intangível, bastante grande. Esse intangível, que é essa marca que ela possui, ela muitas vezes vale mais do que qualquer fluxo de caixa, vale mais do que qualquer rentabilidade futura que ela possa oferecer para o comprador. Por exemplo, se fosse comprar uma empresa, essas empresas antigas, com um grande mercado consumidor, que todos nós conhecemos, é bastante fácil de fazer essa análise e ver, olha, esse bem, essa marca que ela tem, que é conhecida no mundo inteiro, é um valor intangível tão grande que justificaria a gente pagar um ágio por conta dessa marca, por conta desse valor que é intangível. Tá? Do ponto de vista do vendedor, tá? Como que a gente vai olhar para esse ágio? A redução do imposto e, efetivamente, a redução de alíquota ou base de cálculo, né? Por conta do quê? Porque a gente vai ter esse ágio para descontar na base de cálculo do nosso imposto de renda. Há também a postergação do imposto, assim, porque se de uma mão nós teríamos a redução da base de cálculo e o aproveitamento do ágio, como geralmente o ágio é um valor bastante significativo em fusões, em aquisições, nós teríamos aí também a postergação do pagamento desse imposto. Para o caso do comprador, nós teríamos aqui o registro do ágio, no primeiro momento, e depois, no segundo momento, o aproveitamento desse ágio. Isso funciona basicamente igual para todas as operações, comprador e vendedor. Os benefícios serão esses, e o que vai tornar essa operação atrativa é justamente poder usar e se beneficiar desse ágio. Ok? O que é bastante importante também delimitar que dentro desse trabalho de reorganização societária, a gente tem a figura da incorporação, a figura da cisão e a figura da fusão. Né? Então, o que seria a incorporação? Quando uma empresa adquire outra, ou, na verdade, na maioria das vezes é a aquisição que acontece. Quando ocorre essa aquisição de uma empresa pela outra, ou seja, a empresa A adquire empresa B, e a empresa B deixa de existir, há aí uma incorporação. Deixa de existir, inclusive com baixa do seu CNPJ. Ela realmente é extinta. Né? Quando a gente fala sobre a questão de fusão, a fusão ela é operada de que maneira? A fusão ocorre quando uma empresa ou mais empresas resolvem se juntar, então A e B se juntam formando AB, formando C, formando uma terceira empresa. Isso acontece no caso de fusão, em alguns casos também conhecidos como joint venture, mas são os casos de fusão. E o outro caso que também é importante a gente ressaltar, que é o caso da cisão. Né? A cisão é quando a gente segrega, a gente
separa parte da empresa, e aí parte dessa empresa ela vai ficar, na verdade, segregada do resto, para que possa haver ou uma reorganização, ou que possa ocorrer uma venda, como eu disse no começo da aula, que é aquela preparação para a alienação, né, da própria empresa. Um outro planejamento bastante interessante, que acho que é rico, inclusive é importante que se faça alguns detalhes, teça alguns detalhes sobre ele. É um planejamento que já houve muita contestação por parte da Fazenda, por parte do fisco, né, dos fiscais, propriamente dito. É o que a gente chama da incorporação às avessas, né? A incorporação às avessas ocorre quando uma empresa deficitária incorpora, né, e aí, como eu já dei o conceito de incorporação, é uma empresa deficitária, ou seja, em prejuízo, ela incorpora uma empresa lucrativa, né? Aí isso causa uma certa estranheza, né? Por que uma empresa que, em tese, não tem como sobreviver, não tem como, digamos assim, manter as suas próprias expensas, a manutenção da sua atividade, vai incorporar uma outra empresa que é absolutamente lucrativa? Isso, no mais das vezes, acontece quando a empresa que está deficitária, ela acumula por muitos anos alguma coisa, um benefício, digamos assim, fiscal, chamado prejuízo fiscal. O que é o prejuízo fiscal? O prejuízo fiscal, ele é digamos assim, é o benefício fiscal concedido, introduzido pela lei 9430, se não me engano, de 96, e também pela 9249 de 95, o qual ele vai delimitar que as empresas não podem ser tributadas em seu patrimônio. Você concorda se uma empresa durante 10 anos amarga prejuízos, certo? Ela vai acumulando prejuízo atrás de prejuízo durante 10 anos. Se no 11º ano ela dá lucro, não é justo que esses 10 anos que ela teve prejuízo, nesse 1 ano de lucro, ela pague um imposto de renda. Então, o que a legislação previu? Que ela poderia abater desse imposto de renda a ser pago o prejuízo fiscal acumulado durante esses 10 anos. Okay? Bom, isso seria bom, porque você evita de ter a tributação do patrimônio da empresa que está deficitária por 10 anos. Só que o que acontece na prática? Vendo que esse benefício fiscal, na verdade, de um lado, é bastante justo, porque evita de a empresa perder o seu patrimônio, né, ver subtraído o seu patrimônio por amargar anos sucessivos aí prejuízo. Quando as empresas também realizam algum planejamento tributário e deixam de pagar imposto de renda, ou seja, contabilmente elas ficam em situação de prejuízo, a Receita Federal começou a observar que muitas empresas, elas continuavam saudáveis financeiramente, mas não pagando imposto de renda. E aí, por conta disso, houve a limitação da utilização desse prejuízo fiscal em 30% com o lucro tributável. Ou seja, vamos supor que ela apurou 10 anos de prejuízo. Em 1 ano ela deu lucro. Nesse ano que ela deu lucro, vamos supor que ela tem que pagar 1 milhão de imposto de renda e ela tenha 300 milhões acumulados de prejuízo fiscal, ela só vai poder aproveitar 300 mil, 30% do imposto que ela deveria pagar, né? Então, porque teria que pagar 1 milhão de imposto, só vai poder aproveitar 30% do imposto que ela que ela deveria pagar. Então, ou seja, até acabar todo o estoque de prejuízo fiscal acumulado, isso demoraria uma centena de anos. O que acontece? Quando você faz a incorporação às avessas, essa trava dos 30%, ela cai. A gente chama que a trava cai. Ou seja, a deficitária incorporando a empresa lucrativa, ela poderia usar de uma vez só todo o prejuízo fiscal acumulado. Por conta disso, muitas empresas fizeram esse planejamento, muitas empresas, inclusive, que já estavam em estado de falência, né, já estavam
bastante deficitárias ou até inativas, elas mantiveram o seu CNPJ aberto por conta desse prejuízo fiscal, para que eles pudessem se oferecer no mercado e pudessem obter alguma vantagem econômica desse prejuízo fiscal acumulado. O que aconteceu é que a Receita Federal, na maioria das vezes, ela rechaçou esse tipo de planejamento, justamente porque não há um propósito negocial, justamente porque não há uma substância econômica. Muitas vezes as partes envolvidas, elas têm atividades absolutamente diferentes, e isso acaba por deixar o planejamento que a gente chama bastante capenga, né? Ele não seria um planejamento tributário, mas seria uma conduta ou atos encadeados, provavelmente atos no meio aí até ilícitos, e aí por conta disso a Receita Federal, por meio também do CAF, acaba não validando esse planejamento. Quando que esse planejamento é válido? Existe a possibilidade de se fazer quando há a incorporação às avessas de empresa do próprio grupo econômico. Você tem várias empresas no mesmo grupo econômico, uma bastante lucrativa e outra bastante deficitária, por uma questão inclusive de reorganização societária, reorganização do grupo econômico, otimização de atividades operacionais, de custos operacionais, você resolve fazer uma incorporação desse tipo. E aí, realizando a incorporação, você pode aproveitar o prejuízo e até há, inclusive, precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Federais validando a operação. Bom, o que a gente tinha para a aula de hoje, basicamente, era isso, onde a gente gostaria agora de abrir um espaço para os alunos, para que pudessem também tirar suas dúvidas. Então, agora, Fagner, por favor. Por favor, só uma pergunta. É lícita a segregação de atividades em um mesmo estabelecimento da empresa? Essa pergunta é muito boa porque a gente falou um pouco sobre a segregação de atividades, mas aqui, especificamente, a gente fala num mesmo estabelecimento. Então, imaginemos que a gente tem um galpão, até com entradas independentes, A e B, e dentro desse galpão com entradas independentes, a gente possa fazer uma divisão de faturamento, uma divisão de operação, de atividades propriamente dito, mudando o quê? A gente vai ter que mudar endereço, entrada A, entrada B, ou lugar A, lugar B, faz conjunto A, B, a gente tem que fazer a divisão. Nesse caso, quando evidentemente a separação, a segregação, ela vai implicar numa redução de custo administrativo e numa otimização operacional, a gente tem aí um propósito econômico, né? A gente tem aí uma substância econômica, é lícito fazer essa segregação, sim. Certo? Eu tenho uma pergunta, professor. Sempre que uma empresa estiver em prejuízo, ela poderá fazer uma incorporação às avessas? Bom, essa pergunta é boa também, porque quando a gente fala da questão do prejuízo, que é isso que eu estava comentando agora, a gente nunca pode ter essa colocação no direito, né? Sempre que uma coisa acontecer, determinada coisa ocorrer, a resposta ou a conduta contrária ou a resposta para esse tipo de conduta será tal. É muito comum, inclusive, você encontrar outros operadores do direito, onde você faz uma pergunta se sempre isso acontecer, e a resposta sempre vem, depende. Tudo vai depender de como está estruturada a operação, né? No caso de prejuízo fiscal acumulado, como eu disse aqui, vai depender, para ocorrer essa incorporação às avessas, vai depender se as empresas são do mesmo grupo, se há uma coligação entre as atividades da empresa para que esse prejuízo se justifique a venda, se há uma razão econômica para que a empresa deficitária consiga adquirir ou incorporar essa empresa mais lucrativa. Então, quando a gente vai falar sempre, quando a gente faz essa presunção absoluta, a gente tem que fazer o teste da prova também, que é o que a gente viu nas aulas passadas aí. Vamos tentar buscar o que lastreia, o que dá base para essa operação. Então, não é sempre. Vai depender da situação fática e, principalmente, se há substância econômica ou não no planejamento tributário. Professor, dentre os vários tributos que as empresas estão submetidas, qual que, na sua opinião, os planejamentos tributários objetam evitar?
Bom, principalmente os planejamentos tributários, inclusive em outros países e também aqui no Brasil, eles foram criados basicamente para evitar o pagamento do imposto de renda, do imposto sobre a renda. E evitando o pagamento do imposto sobre a renda, a partir do momento em que a gente conseguiu, digamos assim, evitar o pagamento desse tributo, outros planejamentos, né, passaram a ter como foco outros tributos, por exemplo, PIS e COFINS, por exemplo, como a gente disse aqui na aula passada, as contribuições previdenciárias, dentro das contribuições previdenciárias, especificamente essas que incidem sobre a folha de salário. Hoje em dia há uma gama de planejamentos tributários que envolvem, inclusive, reestruturação societária, todos eles envolvem bastante conceito contábil também, conceitos contábeis, que anteriormente não era tão enraizado, não era tão sofisticado como é hoje. Nos primórdios, digamos assim, os planejamentos eles visavam tão somente, olha, não quero pagar imposto de renda. Com a evolução do planejamento, com a evolução do histórico legislativo, hoje também se pretende não pagar outros tributos, e aí, como esse que eu citei como exemplo. Tá? Bom, eu vou encerrando aqui a nossa aula, vou falar um pouco do que a gente viu hoje, para que vocês que estão aí em casa também consigam buscar as suas anotações de tudo que foi estudado. A gente começou a aula falando um pouco sobre a questão das reorganizações societárias, o conceito de fusão, incorporação, cisão, outras formas de reorganização dentro de um grupo econômico. Falando um pouco do planejamento sucessório, com o objetivo de redução de carga tributária e, inclusive, sediar alguma empresa fora do país para que se use isso em planejamento sucessório. Depois comentamos algo também usando uma empresa holding. Como a gente falou, a holding ela serve, como o próprio nome já diz, para deter alguma coisa, deter participações societárias. Então a holding foi criada para deter participações societárias das empresas que estão abaixo das empresas brasileiras, da multinacional brasileira, para que evite a tributação do lucro. Falamos um pouco disso também. Demos alguns exemplos de planejamento, a segregação de faturamento, incorporação com ágil, incorporação às avessas e também, por fim, esmiuçamos um pouco melhor de como funcionariam essas novas regras da contabilidade internacional que foram introduzidas no Brasil pela Lei 11.638. Bom, eu gostaria aqui de agradecer a todos que participaram da aula, os alunos, vocês aí de casa, e convidando também a tirarem as suas dúvidas através do e-mail, por meio do e-mail do programa. Vocês, por favor, especifiquem a aula, o professor e o tema que querem tirar as dúvidas no e-mail saberdireito@stf.jus.br. Também convido para assistirem a aula no YouTube, youtube.com/saberdireitoaula, e também para observar e assistir aos outros programas da família Saber Direito, que também estão no site do YouTube. youtube.com/Saber Direito Responde e youtube.com/Saber Direito Debate. Convido a todos para a nossa próxima aula e muito obrigado pela atenção.